Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia, ouvintes. Olha, Ricardo, hoje a gente volta com a parte 2, né? Em virtude de tantas perguntas sobre o que a gente precisa de saber sobre manutenção de picapes. Vamos dar uma lembrada aqui da semana passada rapidamente? Bem legal, Fernanda, porque realmente os ouvintes sempre perguntando, tem muita gente agora com picape, Fernanda, e a gente vai deixar essas 5 dicas aí de manutenção, principalmente quando a pessoa for fazer uma viagem, não só no asfalto, mas também numa estrada aí de barro, na fazenda, né? A gente sabe que as picapes, esse mercado está muito aquecido, Fernanda. Esse utilitário, ele pode ser usado tanto no campo, na cidade, e você também pode curtir um final de semana bem bacana aí, e fazendo uma trilha, um off-road, que é um negócio muito legal, que muitos ouvintes, eu tenho certeza, que curte muito essa coisa do final de semana, dar aquela passeada aí no fora de estrada. E então é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa, Fernando, é fazer essa trilha com muito cuidado. Mesmo sabendo que as picapes, a gente sabe que elas são bem mais resistentes do que um carro comum, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesses terrenos acidentados. Precisa ter cautela ao dirigir, né? Sabedores que os componentes como o eixo cardan, o semi-eixo e as balanças da suspensão são os que mais sofrem com essa falta de cuidado. Então, esse cuidado é muito importante. E na hora de passar por um obstáculo, um grande buraco, por exemplo, é muito importante que você, por sua vez, desacelere o carro, passe com baixas velocidades, para que você não danifique essas peças da suspensão. E a gente recomenda também que, numa área de muita lama, se o seu carro tiver uma tração 4x4, você deve também usar esse equipamento e reduzindo a velocidade. Então, essa é a primeira dica para você fazer uma trilha, fazer um off-road aí bem bacana e não danificar a tua picape. Ok, Fernanda? Ok. Vamos seguindo. Vou dar sequência aqui. Outra coisa muito interessante é atenção aos barulhos após a trilha, né? Você fez uma trilha bacana e você começa a ouvir alguns ruídos, alguns barulhos diferentes, né? E aí, o que acontece? Puxa vida, o que aconteceu com o meu carro? É necessário você levar até um mecânico da tua confiança para que você possa fazer uma revisão. E é muito importante também, se você passar por uma área alagada, ou até mesmo por um riacho, um rio, alguma coisa assim, você deve trocar o óleo do diferencial. Ele pode ter entrado água ali e danificar todo o sistema do diferencial, principalmente estragando aí o peão, a coroa ali que está ali dentro, que são peças muito caras, Fernanda, e a lubrificação vai ficar comprometida. Então, essa contaminação, ela pode acontecer, imediatamente você deve trocar o óleo do diferencial após essa trilha. Outra coisa que acontece também... Ô, Ricardo, o que é esse óleo do diferencial? Onde fica óleo isso? Do diferencial. Esse óleo está lá no eixo cardan, lá no diferencial, lá na traseira. Ele, por sua vez, em algumas caminhonetes, por você passar... já o óleo do cárter não entra água assim com facilidade, mas o óleo do diferencial, pelos anos que a gente tem de experiência, e quem faz muita trilha sabe disso, que ele, por sua vez, ele pode entrar água ali através da juntinha. Existe uma junta ali que faz com que não entre, e não saia o óleo, não entre água. Mas pode acontecer de entrar água e precisa trocar. Na conexão conosco ao vivo, a gente está no programa ao vivo, né? Pit Stop CBN. Hoje a gente retomou o assunto picapes, em virtude das dúvidas que chegaram quando a gente começou a falar daquele que tem sítio, tem fazenda, nos finais de semana. Bom, eu estou recebendo a informação de que eu travei, não, Ricardo, não é isso, gente? Isso. Ok, eu estou escutando bem. Oi, Fernanda, você está ouvindo a gente? Ricardo, eu acho que a Fernanda perdeu o contato com a gente vai tentar restabelecer esse contato com ela. Você estava falando a respeito das picapes, pode continuar a terminar seu raciocínio, porque já tem pergunta de ouvinte aqui para você também. Então vamos lá. Então, tomar esse cuidado e realmente, quando você faz uma trilha dessa envergadura, você passando por muito buraco, a direção às vezes começa a puxar. Você logo quando vai para o asfalto, minha direção está puxando alguma coisa assim, é necessário fazer um alinhamento de direção, um balanceamento,
para que você não gaste o pneu do carro. E fica muito caro, porque o pneu da caminhonete, dessas picapes, elas são mais caras, Patrícia. Então, é necessário também ter esse cuidado. Podemos seguir um pouquinho mais? Já tem mais pergunta aí? Podemos. Então, vamos lá. Outra coisa que acontece muito, Patrícia, as pessoas, às vezes, elas seguram o carro com o pé na embreagem. Então, ela está numa ladeira, é muito comum segurar o carro com o pé na embreagem. Não é recomendável em automóveis. E em picape, a consequência é ainda mais séria, principalmente se ela estiver carregada. Então, você sabe aquela coisa, Patrícia, você subindo uma ladeira assim e segurando o pé na embreagem para o carro não descer, isso é muito prejudicial. Ele vai superaquecer o sistema de embreagem e é uma manutenção cara. Então, tem que tomar esse cuidado para você não fazer esse tipo de coisa e danificar o sistema de embreagem, que, por sua vez, é muito caro. Outra coisa... Pode falar. Depois eu faço as perguntas dos ouvintes. Pode ir. Outra coisa também é o cuidado com as novas tecnologias. Essas picapes atuais, elas vêm com muita tecnologia, Patrícia. Aí, o que acontece? As décadas passadas não tinha isso. Então, não havia muita tecnologia nessas picapes. Mas agora, você fazendo um off-road, por exemplo, você tem que tomar cuidado, principalmente com sensores. Sensores do ABS, que está instalado nas rodas, o controle de estabilidade, os bicos injetores, tem que manter sempre os filtros limpos para não estar danificando muito ali o sistema de injeção, os sensores de pressão do pneu, que são instalados nos pistos dentro da roda. É claro que um sensor do ABS, Patrícia, ele não vai quebrar fácil, mas você passou um pedaço de galho, ele entrou pela roda, bateu pela roda, ele pode danificar ali o sensor, quebrando um fio. Então, também tem que ter esse cuidado, principalmente quando você faz as trilhas, e todo cuidado é pouco para ter uma boa dirigibilidade e você não danificar tanto o teu carro. E, por último, a limpeza e lubrificação, que depois de uma bela viagem, uma viagem bacana que você fez, aí você deve fazer uma lubrificação na sua picape, principalmente, Patrícia, lavando a parte inferior do carro. É onde vai acumular ali nos paralamas, na suspensão, muita lama, e com isso acaba trazendo problemas no carro. Lembrando que tem carros que têm feixe de mola na traseira e tem que lubrificar também através de picapes que têm bicos de engraxamento. Deve fazer os engraxamentos também para você lubrificar todo o sistema da suspensão do seu carro, é onde mais sofre essas picapes, ok? Ok. Bom, vamos então às perguntas dos ouvintes. A gente Vamos tem lá. uma pergunta pendente, inclusive, da parte 1, né, na semana passada, o Gledson. Ele tem uma dúvida. Picapes a diesel apresentam um problema de manutenção no caso de não serem usados diariamente e no uso 4x4? E em relação ao abastecimento a gasolina, como é que fica isso? Olha, a picape a diesel, Gladys, você tem que tomar um cuidado na hora de utilizar o diesel. Não pode colocar qualquer diesel. O que a gente mais encontra é picapes aí com um tanque extremamente sujo, porque utilizou um diesel de péssima qualidade, danificou todo o sistema. E aí tem que fazer uma limpeza muito séria. Agora, os carros mais novos, se ele fica um tempo parado, ele não tem problema, porque ele vem com muita tecnologia, você não tem esse tipo de problema. É claro que você nunca usou um 4x4, e aí lá um dia você resolve usar o 4x4, então é importante que você, de vez em quando, você acione o 4x4 para que ele possa movimentar e você esteja ele sempre acionado em algum momento numa viagem. Quanto ao carro a gasolina, ele é a mesma condição. Ele, por sua vez, os mais antigos, eles davam algum problema, muito tempo parado, mas esses mais novos não tem problema nenhum, a tecnologia está muito bem instalada nesses carros, não há problema nenhum, funciona muito bem. São carros muito bons que você vai poder estar usando aí, fazendo suas viagens e também os seus off-roads aí com tranquilidade. Show. Fernanda já está conosco, Ricardo. Fernanda? Eu atolei, gente. Nessa picape aí de vocês, eu atolei, perdi o rumo da minha trilha, mas tô de volta. Que bacana. Então vai chegando aí, vai trazendo sua picape para a gente poder estar conversando aqui junto com o Patrícia. Patrícia, eu não sei se você fez a pergunta da Jaqueline, qual caminhonete é considerada mais resistente? Ainda não, deixei para você. Suspensão? Ainda não, deixei para você. Vou repetir aqui a pergunta da Jaqueline, então. Qual caminhonete é considerada mais resistente quanto à suspensão? Olha, todas as caminhonetes, elas estão preparadas para você poder utilizar tanto na estrada de um asfalto, como também no fora de estrada.
todas elas estão muito boas, são muito resistentes. Uma ou outra, Fernanda, ela acaba tendo um problema assim, de estragar uma ponteira a mais, uma barra de direção, ela tem um probleminha mais crônico, mas sempre estão chamando aí para fazer um recall e ajustando isso. Eu diria que todas elas são muito boas. Hoje você tem picapes aí maravilhosas que você tem muita tranquilidade para poder estar utilizando. É claro que não dá para comparar com carro de passeio. A picape, geralmente, ela arranja um pouquinho mais, ela faz um pouquinho mais de barulho e ela tem um problema da suspensão, ser uma suspensão mais bruta. Por isso que acaba fazendo um ruído um pouquinho maior. Mas todas são muito boas. Uhum. Eu tenho mais algumas aqui, Ricardo. Vamos lá. A do Gledson vocês já responderam, não é isso? Ok. Já respondi. Vamos aqui. Nós já falamos de limpeza e lubrificação? Falei da limpeza e lubrificação, o cuidado que tem que ter ao limpar as cruzetas, o feixe de mola, principalmente depois de uma trilha, e ter o cuidado para procurar um posto de lavagem, alguém que conheça, que tem aquela jato forte, para poder tirar toda essa lama que ficou debaixo do carro ali, porque isso danifica e pode até apodrecer a lataria com o passar do tempo, porque ela vai guardando aquela umidade, mas é necessário fazer uma limpeza bem bacana para você ter o teu carro sempre 100% aí, tanto na limpeza quanto na lubrificação na parte inferior do veículo. Isso aí. Bom, a última pergunta, hein? Vamos lá. Escapamento de carro a diesel nunca estraga? Cristiano, isso é verdade ou mentira? Demora um pouco mais a estragar. Por quê? O escapamento do carro convencional a gasolina, a nossa gasolina tem muito álcool. E aí o álcool, por sua vez, às vezes a pessoa já viu lá atrás saindo um pouquinho de água da descarga, principalmente carro de passeio, a gasolina. E aí essa água fica acumulada ali, ela apodrece. Então aquilo esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria, por sua vez, ela vai apodrecendo. Já o caso do diesel, não. Ele não contém água. E aí, automaticamente, ele não apodrece com facilidade, por não ter esse fator água no cano de descarga. Obrigada, Ricardo. Até a segunda que vem, hein? Hoje eu fiquei muito feliz, conversei com vocês duas. Que legal, bacana. Abraço a todos aí, até semana que vem. Até a semana que vem, viu, Tchau, Patrícia? Ricardo, não é? Privilégio, que privilégio, hein? Poxa vida, Obrigada, anota aí, Adalberto, Ricardo. que privilégio. Um abraço. Ricardo volta na próxima semana com mais dicas de veículos de motor aqui ao vivo na programação da CBN.